Olá, pessoal. Dando continuidade às nossas aulas de remoto, nessa videoaula a gente vai elaborar o desenho do padrão A4, que está disponibilizado desde a planilha de maio para vocês. Nós vamos elaborar primeiro a parte do desenho e depois nós vamos fazer os textos. Então, vamos lá para o AutoCAD. Então, inicialmente, nós temos aqui o padrão A4, segundo as dimensões da ABNT, são 210 milímetros por 297. Ora, como a gente vai fazer o desenho objetivando uma plotagem, que a gente vai falar disso depois, onde cada unidade de desenho vai ser multiplicado, vamos dizer assim, por 10, então nossa escala de plotagem vai ser 10:1, ou cada uma unidade de desenho vai se tornar 10 milímetros. Então, a gente vai desenhar 21, uma unidade de desenho. Quando plotar, a gente vai estar saindo com o padrão na medida que a ABNT define, que é 210 milímetros. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos abrir novamente o nosso desenho. Então vamos lá. Eu vou no comando retângulo, no menu Draw, acesso o comando retângulo, dou um clique na tela num ponto qualquer e, usando o nosso conhecimento de coordenada relativa retangular, eu digito arroba 21 para x, vírgula 29,7 para y e dou Enter. Então, eu tenho aqui um retângulo. Ora, como a gente sabe que as margens, segundo a ABNT, para o padrão A4 e A3, é 7 milímetros na superior, na direita e na inferior, e 25 milímetros na esquerda. Mas nós vamos desenhar, como na prática a gente usa, em vez de 7 milímetros, nosso padrão vai ter 10 milímetros na superfície superior, na direita e abaixo. Ora, se eu vou ter 10 milímetros, se eu estou desenhando 10 vezes menor, então aqui vai ter uma unidade para quando plotar na mesma proporcionalidade, aqui vai sair com 10. Então, eu vou lá no comando offset, que na minha instalação ele está aqui, o símbolo é esse aqui, clicou em offset, eu vou colocar então a distância 1, dou Enter. Observem que o cursor mudou agora para esse quadrado, que é a forma de seleção de objetos.
Como isso é um objeto único, quando eu clicar numa das linhas, vai selecionar todo o objeto. Ora, como eu quero fazer a cópia para o interior do retângulo, já tendo em vista que eu tenho as medidas externas desenhadas, então eu trago o cursor para o interior do retângulo e dou um clique. Pronto, eu já copiei. Agora eu vou mudar esta margem esquerda, que está com 1, e precisa estar com 2,5, para poder, quando sofrer o fator da escala de plotagem, ele vai virar 25 milímetros. Então eu clico sem comando, observe que a linha de comando não tem nenhum comando aqui, ó. Tá vendo aqui? Ela está totalmente livre. Então eu clico sem comando em qualquer desses objetos. Ora, aciono a tecla Shift, mantenho acionada e clico nesse grips, que são esses quadrados azuis, né? Então, eu clico sem comando, seguro a tecla, aciono a tecla Shift e clico nos dois grips que eu quero alterar. Ora, solto a tecla Shift, escolho ou inferior ou superior. Observem que agora ele já está sob o comando do mouse, né? Então, usando o nosso conhecimento de coordenada polar, ou posso usar a relativa retangular. Como? Quanto eu vou deslocar para x para a direita? 1,5, vírgula. Quanto para y? Nada, zero. Pronto. Quando eu digito, já moveu aquele lado para o lado direito. Pronto, agora eu tenho esta margem com 1, esta com 1, esta com 1 e essa aqui com 2,5. Ora, quando plotar, isso vira 10, 10, 10 milímetros e 25 milímetros. Então, está tudo ok aqui, né? Agora eu vou traçar as linhas do carimbo que estão aqui. Eu vou dar um zoom aqui. Então, ela está aqui, correto? Ora, então, eu posso verificar o seguinte. Eu tenho 10 milímetros nessa linha, 10 nessa e 10 nessa. Total 30 milímetros. Como eu estou desenhando 10 vezes menor, 3 vai ser o total. Então, cada linha dessa tem 1. Ora, então eu vou fazer o seguinte. Para eu não explodir esse retângulo, eu aciono o comando line, faço uma linha qualquer desse canto inferior até fora do meu desenho. Ora, vou lá, aciono o comando offset, digito 1, dou enter e agora eu faço 1, 2, 3 cópias. Ora, aciono o comando trim, seleciono este retângulo interno como lâmina, primeira seleção, dou enter e seleciono a parte da linha que eu quero jogar fora. Pronto.
eu já tenho as 3 linhas ali. A primeira linha é o nome da instituição. A segunda linha está dividida ao meio. Então, eu vou lá, comando line, midpoint, midpoint. Aliás, eu venho até o midpoint da margem e clico. Pronto. A do meio é dividida em duas e a de baixo tem uma subdivisão aqui. Para fazer essa subdivisão, o que eu faço? Eu faço uma diagonal aqui. Ora, com o comando line no midpoint dessa linha, eu encontro o meio. Depois eu vou lá. Ao lado do comando trim tem uma seta. Se eu clicar, aparece outro comando, que é o comando extend. Ora, como é que ele funciona? Eu seleciono para onde eu quero estender, o que eu chamo de fronteira, dou Enter e clico no lado da extremidade voltada para a fronteira que eu quero estender do objeto. Clico e ele vai estender. Volto lá, aciono o comando trim, clico na linha para ser lâmina, dou Enter e corto o que estava sobrando. Pronto. Eu já tenho as características que eu preciso para fazer o meu texto. Vou fazer a diagonal desse retângulo, desse daqui e desse menor, para poder eu colocar os meus textos. Daí, a gente vai para o comando de texto. Então, o comando de texto, nós temos a seguinte situação para a escrita do AutoCAD, uma escrita técnica. Então, para a letra, o AutoCAD, ele coloca a seguinte forma para escrever. Eu escrevo de cima para baixo, do meio para cima e para baixo, e de baixo para cima. Como que ele coloca isso? Então, de cima para baixo, top. Do meio para cima e para baixo, middle. E de baixo para cima, bottom. Ora, agora para o texto. Para o texto, ele tem a seguinte colocação. Se eu quiser escrever da esquerda para a direita, right. Se eu quiser escrever, desculpem, do centro para a esquerda e para a direita, é center. E se eu quiser escrever da direita para a esquerda, é right. Ora, então, o nosso texto aqui, que nos interessa? Que ele fique centralizado nesse retângulo, tanto no sentido horizontal quanto no sentido vertical. Ora, se eu amanhã quiser mudar esse texto, ele sempre vai estar centralizado. Eu posso mudar tanto a quantidade de caracteres, como posso mudar a altura do texto. E ele vai permanecer centralizado em ambos os sentidos. Daí a vantagem quando você tem um desenho, que a escrita está nesse formato técnico. Então, o primeiro texto que nós temos é FAETEC
Escola Técnica Estadual Henrique Lage. Então, vamos lá. Nós vamos usar a opção de texto, está aqui no menu Anotação. Eu tenho dois comandos de texto, Multiline Texto e Single Line. Nós vamos trabalhar com a linha simples, ou Single Line. Então, eu clico no comando. Lá na linha de comando, ele especifique o start point do texto. Se eu não quisesse fazer nenhuma justificativa, se eu não quisesse fazer o texto tecnicamente elaborado, como mostrei na explicação, era só clicar e ir em frente. Mas, no caso, eu vou entrar na opção de justificativa. Ora, quando o AutoCAD tem esses subcomandos e ele traz um caractere em caixa alta ou dois, e não necessariamente no início, pode estar no meio, significa que basta eu digitar esse caractere, mesmo em minúscula, que ele acessará essa opção, né? Então, eu vou digitar o J de justificar e dou Enter. Aí aparece aquelas justificativas que eu expliquei, só que aqui ela aparece com somente duas letras. Por exemplo, TL é top left, perdão. TC, top center. TR, top right. Então, o que eu especificar aqui é o que vai ser adotado. No caso, por nosso texto, nós temos para a letra middle, para o texto center. Então é MC, né? Que ele está solicitando que eu entre com a opção que eu quero. Então eu vou digitar MC e vou dar Enter. Ora, observem que a solicitação agora mudou. Especifique o middle point do texto. Então eu vou na minha diagonal, da onde eu quero escrever o texto, daquele retângulo, e ao acender o Alt-Snap Midpoint, eu mantenho o cursor e clico. Feito isso, ele me pergunta, né, qual é a altura do texto que eu quero. Ora, se aqui tem uma unidade, né, que vai virar 10 milímetros, se eu optar por fazer um texto de 0,5, quando plotar, ele vai ter 5 milímetros, correto? Eu vou optar por fazer um texto de 0,4 unidades, que no final vai ter 4 milímetros quando plotar. Então, eu digito 0,4, dou Enter. Ao dar Enter, ele me solicita qual é a rotação que eu quero escrever. Ora, e traz a rotação 0 como default. Se eu quero escrever na horizontal, o ângulo de rotação é 0. Já é o que está. Se eu quiser escrever a 90 graus, ou na vertical, eu digitaria 90. Se eu quisesse fazer um texto a 30 graus, eu colocaria 30. Se eu quisesse fazer um texto a 10 graus, 10. Nesse caso, eu quero fazer o texto a 0 graus. Então, eu dou Enter para aceitar a rotação que já está. E aí, o cursor pisca na tela, estando preparado para eu escrever. Então, eu vou escrever. Eu fixo maiúscula e escrevo Escola Técnica Estadual Henrique Lage.
Laje aqui com G porque é nome próprio, correto? Se eu quiser colocar a sigla, eu boto ETEHL. Pronto. Dou Enter. O primeiro Enter o comando oferece outra linha para ser escrita, mas normalmente na prática nós não usamos esse espaço entre linhas que o software oferece, né? Então, mais à frente a gente vai mostrar como que se faz para fazer um texto com várias linhas, né? Que é copiando o primeiro e o espaço entre linhas a gente controla pela proporção. Dou o segundo Enter e saiu do comando. Pronto. Está lá o texto Escola Técnica Estadual Henrique Lage. Agora eu vou fazer o texto, né, que determina qual é a unidade curricular que nós estamos frequentando. Então, novamente, eu vou lá no comando Singoline, né, digito J para justificar. Ora, vou colocar esse texto também centrado. Então, MC, Middle Center, dou Enter. Escolho o midpoint na diagonal do retângulo. Agora, eu vou mudar a altura desse texto para ponto 3. Então, ele vai ter 3 milímetros quando plotado. Dou Enter. Vou aceitar a rotação 0 dando Enter. E aí o cursor piscou e aí eu vou escrever UC, unidade curricular, né? Desenho com o auxílio, vou botar desenho auxiliado por, não vou botar o por, vou botar por computador. Vou dar um espaço aqui e vou botar a sigla DAC. Pronto. Enter. Ofereceu outra linha. Enter. Saiu do comando. Ora, há pouco eu disse que a gente não usa a linha sequência do computador. Da mesma forma, quando eu tenho um texto que é igual, né, em termos de justificativa, aqui, por exemplo, nome do aluno. Ora, se eu quero que esse nome do aluno fique centralizado igual está aqui, o que eu faço? Eu vou lá no comando copy, no modify, clico, acionei o comando copy, seleciono o que eu quero copiar, dou Enter, ele me solicita um ponto básico. O ponto básico é sempre escolhido em função do destino. Ora, se eu escolher esse ponto básico aqui, onde está o cursor agora, obviamente que o destino é esse aqui, que vai copiar da mesma forma. Se eu escolher este de baixo, obviamente o destino eu tenho que escolher esse daqui. Eu não vou dar mais exemplos para a gente não se alongar. Então eu vou escolher este ponto aqui e vou copiar tanto para aqui quanto para aqui para baixo. Pronto. Eu já tenho aqui. Agora, né, a gente clica sem comando e, dando 2 cliques, eu posso editar o nosso texto. Pronto. Da mesma forma, aqui
é o nome do professor. Então, Alfredo. Então, dessa forma, eu já tenho os nossos textos aqui. Agora falta a data e a escala. Então, eu já tenho uma diagonal aqui, né? Eu vou lá, linha simples do texto, J para justificar, dou Enter, vou escolher Middle Center, vou manter nosso texto centralizado, selecionei, vou manter a altura do texto com ponto 3, então eu dou Enter para aceitar, vou aceitar a rotação dando Enter e vou escrever então aqui. Para que a gente não fique com uma data específica, tendo em vista que o carimbo pode ser usado em vários desenhos, a gente escreve naquele formato DD barra MM, que é para o mês, e AAAA para o ano. Dessa forma, dou o primeiro Enter, dou o segundo Enter. Toda vez que eu usar o carimbo num desenho, é só eu botar aqui o dia, barra, o mês e o ano. E ele já fica centralizado. Ora, novamente, eu vou no comando copy, seleciono o texto, escolho o ponto básico aqui na esquerda e destino a cópia com o ponto de destino ali. Pronto. Agora eu tenho aqui a escala. Da mesma forma, eu vou dar 2 cliques e vou escrever escala, vou fixar o maiúsculo, escala, 2 pontos. Novamente, para não botar uma escala e depois sair em outro desenho e trocar de escala, o que eu ponho? 1, porque ele sempre vai estar ali. Eu vou usar a opção barra. E aí, o que eu vou botar? Eu vou botar X, 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 X. Ou fosse um para 100, um para 1000. Quando o padrão estiver no desenho, basta editar a escala. Dessa forma, a gente não sai num desenho com a escala errada. Bom, aqui a gente completou o nosso padrão que estava proposto. Então, vamos encerrar esse arquivo.